Ok, então, boa tarde a todos. Eu queria só, antes de começar e me apresentar, queria agradecer o convite. É uma ótima iniciativa e, obviamente, que eu tenho todo o gosto em associar-me, e agradecer, quer ao presidente da APTN, ao Aldo Costa, quer à Rita Fernandes, que está aqui a fazer este papel importantíssimo da ligação. Eu é que te agradeço desta disponibilidade também, Daniel. Obrigada. Obrigado, Rita. Eu tive uma irmã a trabalhar em Santo Tomé durante muitos anos, quer em Santo Tomé, quer depois na Ilha do Príncipe. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas é uma terra que conheço histórias maravilhosas que a minha irmã me contava. Tenho ótimos amigos, tem lá um terreno, até inclusive, em Santo Tomé, uma coisa pequenina, que ela de vez em quando vai visitar mais por afinidade pessoal do que propriamente para fazer negócios ou com âmbito comercial. E por isso é com muito gosto que eu também estou aqui a colaborar convosco. O meu nome é Daniel Marinho, eu sou professor na Universidade da Beira Interior. Fiz o meu doutoramento na área da natação, mais na biomecânica da natação, de que forma é que podemos otimizar o gesto motor, o gesto técnico para melhorar o nosso rendimento desportivo. Foi essa a minha área principal de atuação, embora sendo um dos professores, juntamente com o Aldo Costa, que damos esta disciplina de natação aqui no curso de professores de desporto e educação física, a parte do ensino e aperfeiçoamento técnico é algo também que me diz muito. E, e por isso fui nadador também, fui treinador, estive ligado à Federação Portuguesa de Natação. Atualmente estou ligado à European Aquatics, mais diretamente focado na formação dos vários intervenientes, sejam árbitros, sejam treinadores, sejam atletas, sejam dirigentes, e por isso esta área da educação e da formação é algo muito interessante para mim e muito importante, até porque em todas as formações aprendo também, portanto estejam à vontade para colocar as vossas questões, os vossos problemas, e até porque torna isto mais dinâmico, até porque em Zoom não é a mesma coisa do que estarmos presencialmente numa sala, podendo conversar e discutir alguns assuntos. Este, este, este pequeno módulo, vamos falar um bocadinho sobre a importância da técnica em natação. Eu vi que falaram já um bocadinho com o professor Nuno Garrido sobre alguma destas questões, e depois vamos entrar na parte mais fundamental, que é os modelos técnicos, os modelos de ensino, quer das técnicas alternadas, quer das técnicas simultâneas. No caso da aula de hoje, eu vou-me focar apenas na técnica de crawl e na técnica de costas, portanto, nas técnicas alternadas, sendo que as técnicas simultâneas será depois, numa próxima sessão, com o Mário Costa, também um colega nosso, que trabalha connosco, focará mais então na técnica de bruços e na técnica de mariposa. Bom, tinha aqui só esta questão do Zoom para não me esquecer, ficou aqui na apresentação, mas se for preciso colocar para alguém no chat, digam, por favor. Antes de entrarmos na parte mais específica de como ensinar, é preciso ter atenção que quando nós estamos a ensinar ou a corrigir ou a procurar aperfeiçoar a técnica de nado, temos que ver sempre em duas perspectivas. Portanto, são erros técnicos que são responsáveis por aumentar a resistência ao deslocamento. Portanto, o nadador não está numa posição que é mais hidrodinâmica e, portanto, nós olhamos para o nadador ou ele não está alinhado horizontalmente, parece que está a nadar a zigue-zaguear, tem os pés, o batimento de pernas está muito profundo, portanto, situações em que aumentamos a resistência hidrodinâmica. E temos outras situações, que são aquelas que o gesto técnico está a ser executado de uma maneira pouco produtiva, pouco eficiente. Não conseguimos criar condições para ter mais força propulsiva. E, portanto, é na conjugação destas duas situações, tentar diminuir a resistência hidrodinâmica e tentar maximizar a força propulsiva, que vamos fazer com que tenhamos um melhor rendimento, uma melhor técnica de nado. E é um bocadinho por aí
que o nosso discurso vai desenrolar. Ou seja, o objetivo do ensino da natação, do aperfeiçoamento técnico em natação, é conseguirmos colocar o nosso aluno, o nosso atleta, o nosso nadador, nas melhores condições no meio aquático para que faça menos resistência hidrodinâmica, produza mais força propulsiva e, se possível, cumprindo o regulamento com poucas variações de velocidade. Tem aqui um pequeno vídeo, um pequeno exemplo, só para demonstrar que isto é relativamente importante, ou muito importante, porque a nossa eficiência no meio aquático é muito baixa, como vocês sabem. E então, era aí, Tens que o silenciar, pois. acho que já está. E então, um dos objetivos que nós temos é ser mais eficiente. Uma dos exercícios, eu ia dizer uma brincadeira que eu costumava fazer com os meus alunos, e mesmo no treino fazíamos isso, e quando estávamos a ensinar os alunos aqui na universidade, é uma coisa que procurámos incutir, é de que maneira é que podemos verificar se os alunos estão a ser mais eficientes, se estão a ser melhores na sua técnica de nado. Isto é um exemplo muito simples. Sei que vocês nem sempre na vossa situação têm uma piscina, mas imaginemos que vocês tinham uma piscina, ou pelo menos tinham uma distância que estava pré-definida, e vocês contam o número de braçadas. Imaginemos uma pessoa que fazia 25 braçadas hoje, e daqui a um mês, para a mesma distância, ele só fazia 23 braçadas. Vocês acham que este nadador, este aluno, ficou mais eficiente? Passou a nadar melhor ou não? O que é que vocês acham? Ele fazia 25 braçadas para uma distância e agora passa a fazer apenas 23 braçadas para cumprir a mesma distância. O que é que vocês acham? Boa noite. Boa noite, José. Eu acho que para mim ele melhorou bastante, porque a braçada vai conforme o deslize na água. Então, se nenhuma braçada ele desliza mais, então isso quer dizer que a braçada vai diminuir, né? Os outros concordam com o que o José está a referir? Eu, eu, eu concordo com o José, porque é mesmo isso. Quanto menos braçar em mais distância, quer dizer que ele está a melhorar o deslize. Então, Muito logo ele bem. não vai cansar muito rápido, a menos resistência. É isso, ou seja, é esse mesmo o princípio. Se nós conseguirmos dar menos braçadas, estamos a deslizar mais, estamos a ter maior amplitude de braçada. Quer dizer que o nosso gesto está a ser mais eficiente, estamos a ser mais económicos. Gastamos menos braçadas, menos energia para cumprir uma determinada distância. Mas, e eu concordo convosco, mas imaginemos que tinha acontecido isto. Da primeira vez que eu fazia as 25 braçadas, eu demorei 27 segundos. Da segunda vez, passado um mês ou uma semana, nas 23 braçadas, que vocês disseram que eu nadava melhor, e eu concordo, eu demorei 30 segundos. Vocês acham que eu fiquei melhor? O que é que vocês acham? Continuam com a mesma opinião? Eu acho que não, porque aumentou o segundo, devia diminuir. Ou seja, eu diminui as braçadas, mas fiquei mais lento, no fundo, a fazer o exercício, a tarefa, a distância. É isso? É de Solange. Sim, normalmente, pelo que eu sei da natação, já vejo vários torneios, o foco do atleta é diminuir segundos, juntamente com as braçadas, mas se o professor diminui braçada, mas aumenta alguns segundos, acho que tem problema. É muito importante, vocês estão a dizer, ou seja, eu posso nadar muito mais eficiente. Estou a deslizar muito, quase não dou braçadas, mas nado mais lento, não estou a cumprir um dos objetivos da natação, que é cumprir uma distância no menor tempo possível. Então, o que é que eu sugeria? Que nós conjugássemos o número de braçadas com o tempo para cumprir essa distância.
Então eu tinha 25 braçadas mais 25, 27 segundos e dava 52, eu chamei-lhe pontos, 52 pontos. E passado um mês eu dei 23 braçadas, é verdade, mas demorei 30 segundos. Ou seja, tenho 53 pontos, que vai um bocadinho ao encontro do que vocês estavam a referir, que é eu fiquei mais lento, apesar de diminuir as braçadas. Então, um jogo que eu costumava fazer quando era professor de natação e às vezes no treino com escalões mais jovens, obviamente, não é com atletas de elite, de alta competição, com atletas que estão a aprender, com estudantes, com alunos que estão a aprender, este jogo dos pontos, em que eu pedia para fazerem uma distância e registava o tempo e registava o número de braçadas e somava as duas. Quem tivesse menos pontos era aquele que era mais eficiente. Está bem? Portanto, é importante deslizarmos, é importante termos uma boa amplitude de braçada, mas conjugar essa amplitude com o tempo, porque no fundo, em natação, nós queremos nadar mais rápido. Está bem? Ok, está aqui então um exemplo, ao contrário agora. Eu dava 25 braçadas e demorava 27 segundos. Passado um mês, depois de vocês me ensinarem a nadar, depois de vocês me fazerem exercícios, depois de vocês fazerem correções, e eu demorava na mesma 27 segundos, só que agora só dou 23 braçadas. Portanto, de 52 pontos, passei para 50 pontos. Fiquei mais eficiente em 2 pontos. Está bem? Isto é uma maneira muito fácil, que não é a mais cientificamente correta, é verdade, mas é a maneira mais simples de nós facilmente podermos conjugar um aluno que está a melhorar a sua técnica e nós podemos verificar se ele está a melhorar a técnica e ao mesmo tempo tem resultado no que nós queremos, que é nadar mais rápido. Está bem? Portanto, isto é um exercício, se vocês quiserem, que eu costumo recomendar, que eu recomendaria quando os alunos já conseguem ter alguma destreza para fazer este tipo de tarefas. Ok? Não sei se conseguem ver o vídeo. Eu pedi ao professor Aldo antes de começar, ele estava na sessão e viu. Portanto, se vocês conseguirem ver, isto é um vídeo que eu gosto bastante de mostrar, já é bastante antigo, é de 92, portanto estamos a falar dos Jogos Olímpicos de Barcelona, portanto muito antigo, em que é o Alexander Popov, para quem é da natação recorda-se, mas eu gosto muito deste vídeo porque é um nadador que deslizava muito, nadava com menos braçadas do que os outros e era o recordista mundial de provas de velocidade. Estamos a falar de 50 crawl, 50 livres neste caso, 100 metros, ou seja, provas muito curtas, em que normalmente associamos a muitas braçadas, muita frequência gestual, mas ele conseguia ser o mais rápido, dando menos braçadas. Em princípio, é porque tinha uma boa eficiência motora, um bom gesto técnico, permitindo os dois aspectos que eu falei anteriormente: máxima força propulsiva e menor resistência hidrodinâmica. Claro que ele tinha perto de 2 metros de altura. Obviamente, quanto maior nós formos, quanto mais envergadura tivermos, mais facilmente conseguimos dar menos braçadas. Por isso é que comparações entre um aluno que é baixinho, mede 1,50 m, e um aluno mais comprido, que mede 2 metros, temos que ter algum cuidado. Por isso eu não gosto tanto de comparar dois nadadores, gosto mais de comparar um aluno hoje e daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, o que for. Ó Daniel, desculpa Diz, lá Rita, desculpa. interromper. Ó Zau, esta questão, ele está ali a responder a uma Ah, moça, eu não uma. estou a ver o chat, desculpem. O Zau, não sei se ouviste esta parte, Zau, porque o Zau há uns tempos esteve a treinar para fazer 50 metros, precisamente, e pediu-me aqui uma ajuda na técnica para corrigir a braçada, porque eles, como são surfistas, fazem uma braçada muito superficial, muito lateral e muito superficial. Pronto. Com E eu muita frequência. e eu não sei se conseguiste ouvir, Zau, aqui esta parte, porque tu, como estás a trabalhar, eu vi que te ausentaste, não sei se ouviste, se não ouviste, esta parte era importante que o Daniel falou.
Posso repetir, não sei se está aí a usar, não estou a ver. Sim, eu vi que Ah, está aqui, está. menos braçada é melhor. Sim, essa parte que eu vi. Mesão. Quanto menos braçada, ainda é melhor. Claro que Zau é importante em provas de velocidade. Nós vamos ter que ter frequência gestual, vamos ter que ter braçadas com mais ritmo. Isso não há volta a dar. Vai haver. O importante é que, mesmo nessas distâncias mais curtas, tenhamos a capacidade de aumentar a amplitude, fazer uma rotação do tronco para que a braçada não seja tão superficial, como a Rita estava a dizer, e para não ser só uma braçada quase circular, com muita frequência, mas que seja com muita frequência, mas que seja proveitosa, ou seja, mais comprida e com rotação do tronco. Está bem? Por isso é que Ok. eu gosto sempre de mostrar aquele vídeo, porque é uma pessoa, é o recordista do mundo, portanto, provas curtas, mas mesmo assim consegue nadar com alguma eficiência propulsiva. Está bem? Sim, tá bom. Muito bem. Então, temos aqui, vocês viram esta questão dos modelos resistivos, modelos propulsivos. Eu não quero estar aqui a incomodar-vos muito, porque vocês já falaram disto. Só queria ver convosco esta situação. Espera aí que a vossa cara desapareceu daqui, mas já descobri. Ok, desculpem lá. Pronto. E então, um dos aspectos principais da resistência hidrodinâmica, isto é, da força que se opõe ao deslocamento, é a área de secção transversal que se opõe ao deslocamento. O que é isto de uma forma muito simples? Se o nosso corpo não estiver alinhado na horizontal, ou se estiver a zigue-zaguear quando nós estamos, principalmente nas técnicas de crawl e costas, o nosso corpo vai estar a fazer muita oposição ao deslocamento. Por isso que é muito importante, quer na técnica de crawl, quer na técnica de costas, nestas duas nota-se muito, ter um bom batimento de pernas, ter o olhar, se for de costas, muito na vertical, ou seja, não colocar o queixo ao peito, portanto, colocar a cabeça mais para trás, a bacia mais elevada, porque o corpo, quanto mais na horizontal nós conseguirmos colocá-lo, mais facilmente nós vamos conseguir diminuir a resistência ao deslocamento. Nos modelos propulsivos, portanto, nós queremos criar mais propulsão, digamos assim. Antigamente, a teoria ou a forma de explicar o movimento era exatamente o mesmo do que acontece aqui na Terra. Quando nós queremos dar um salto na vertical, nós fazemos força para baixo e há uma reação para cima. Em natação, durante muito tempo, pensou-se que era assim. Então, o que é que nós fazíamos? Puxávamos a água para trás, diretamente para trás, para podermos nadar para a frente. Mas sabemos, hoje em dia, que isso não é assim. Porquê? Porque, principalmente, se vocês pensarem num movimento em crawl, por exemplo, em crawl, quando a mão vai à frente, o corpo começa a andar para a frente, enquanto o braço está a fazer um movimento circular. E a mão, se vocês olharem só para a mão do nadador e para o ponto onde ela entra, depois de fazer todo o gesto propulsivo, o corpo avança e a mão sai praticamente no sítio onde entrou, porque o corpo foi para a frente. Ou seja, o que parece explicar não é a mão que anda para trás e que puxa a água para trás, é o corpo que anda para a frente. E o movimento do nadador, do vosso aluno, que vocês querem melhorar a técnica, é muito mais lateral, vertical, com mudanças de direção, do que propriamente totalmente retilíneo. Isto é importante porque quando nós passamos para as fases da braçada, vocês vão perceber que as fases da braçada não são retilíneas, ou seja, nós não devemos puxar a água diretamente para trás. Temos que aproveitar ao máximo. Por exemplo, a Rita estava a falar do surf. No surf, como a braçada é muito curta, muito lateralizada, nós temos a tendência a fazer isso, a puxar a água para trás, porque queremos um apoio para criar força propulsiva, digamos assim, para criar um impulso para subirmos na prancha e entrarmos na onda. Durante o nado,
obviamente que isso pode acontecer, mas nós devemos aproveitar mais a braçada e só conseguimos aproveitar mais a braçada se o movimento for ligeiramente curvilíneo e não retilíneo. Ou seja, quando digo retilíneo é puxar água de trás, de frente para trás. Seguir, quando virmos as mudanças e as fases da braçada, se calhar vocês Daniel, percebem isto isso é bem capaz de melhor. ser um bocadinho complexo para eles ainda, Sim, mas, sim, mas, mas sim. pronto, mas eles vão registando estas coisas e depois lá na prática explica-se melhor. Claro. E quando virmos, eu não coloquei aqui de propósito, mas se calhar podia ter aqui uma imagem. Se vocês virem num manual, num livro, as fases da braçada, por exemplo, de crawl, é movimento descendente, movimento interior, movimento ascendente, ou seja, não é um movimento totalmente da frente para trás, portanto, é um movimento que é ligeiramente curvilíneo. Outra coisa interessante que nota-se principalmente na pernada, que é nós conseguimos criar força propulsiva, digamos assim, nas mudanças de direção, principalmente quando estamos a bater pernas. Por isso é que o movimento de pernas é muito importante e é muito diferente de todos os gestos, porque cria-se uma espécie de um vórtice, de um movimento rotacional da água que nos vai impulsionar para a frente. Mas isso podemos ver também, obviamente, mais à frente e depois numa parte mais prática, com mais cuidado. Pronto. Portanto, quando vocês olham o movimento debaixo d'água, se vocês repararem na mão, em qualquer uma das técnicas, eu vou centrar mais em crawl e costas, mas em qualquer uma das técnicas, o movimento não é de trás, da frente para trás. O movimento é lateral, é ascendente e descendente. Reparem, a mão vai para fora, a mão vai para, deixa-me pôr aqui na câmera, a mão vai para fora e depois vem para dentro, por exemplo, em bruços. Nós não puxamos a água diretamente para trás, ninguém nada bruços assim. Em todos os gestos é importante isso, que a mão não seja puxada diretamente para trás. Está bem? Então, exercícios que eu. So this is alcohol. Então, para melhorarmos estes aspectos e para tentarmos que o movimento não seja o tal puxar a água de trás, da frente para trás, portanto retilíneo, há alguns exercícios, algumas tarefas que vocês podem experimentar, quer convosco diretamente, quer com os vossos alunos, com um dia que vocês possam estar a ensinar, que eu gosto de chamar como exercícios de sensibilidade, ou seja, para melhorar a nossa sensibilidade, para melhorar a nossa eficiência propulsiva. Um dos exercícios muito interessantes que nós usamos muito, quer no ensino, quer mesmo no treino, tem a ver com a alteração da superfície propulsiva. Nadar, em vez de nadar com a mão nesta posição, nadar, por exemplo, com a mão fechada, nadar, por exemplo, com a mão a fazer isto, nadar com a mão assim, nadar assim, com os dedos afastados, com os dedos unidos, com o polegar afastado. Portanto, variar a forma como nós colocamos a nossa mão, porque vai fazer com que, quando passarmos à forma original, digamos assim, com a mão normal, a nossa mão vai ter muito mais apetência, sensibilidade para executar o gesto de uma forma mais apropriada. Aí está aqui um aluno a nadar crawl com a mão fechada, por exemplo. Isto que é que vai obrigar? Uma das coisas que vocês vão ver a seguir é nadar com o cotovelo baixo, ou seja, quando a mão vai à frente, tentar puxar logo a água para baixo, sem deixar a mão fazer uma fase mais descendente, fazer um movimento de apoio. E se nadarmos com a mão fechada, obrigatoriamente vamos ter que fazer isto, senão, caso contrário, não conseguimos nos deslocar. Aqui outro exemplo, não com a mão fechada, mas com os dedos nesta posição, que vocês têm mais imaginação que eu, com certeza, e portanto o importante é alterar o padrão motor, alterar a forma da mão, neste caso, que está a criar a propulsão. Podem fazer isto com exercícios de nado, mas podem fazer também com diferentes combinações, fazendo com que nós possamos experimentar formas diferentes de manipular o nosso corpo no meio aquático, de percebermos como é que funciona a superfície propulsiva,
e tenho aqui um ou outro exemplo, quero no do espiral, quero fazer ondulação em sentido contrário. Portanto, perceber que o nosso corpo, colocando o nosso corpo em diferentes posições, conseguimos também potenciar ou alterar a direção do deslocamento. Outra tarefa que eu usava bastante quando era treinador, principalmente dos escalões mais jovens, mas eu continuo a acreditar que mesmo nos escalões mais velhos é um exercício com muita transferência para a melhoria da eficiência técnica, é o que eu chamava de remadas, portanto os scalings, que são movimentos, vou pôr aqui na câmara, portanto, em que a mão vai para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, e fazendo os gestos, reparem, só para fora, para dentro, para fora, para dentro, conseguimos criar uma propulsão num sentido perpendicular. Ou seja, esta menina aqui está a nadar para a frente, mesmo fazendo só gestos desta maneira. Está bem? É um exercício muito interessante que pode ser feito na posição ventral, na posição dorsal, com a mão em diferentes situações. Neste caso, são jogadores que estão a iniciar o polo aquático, portanto, também podem utilizar este tipo de tarefas. Aqui um exemplo mais recreativo, não é nenhuma competição, é uma senhora mais idosa até, portanto, a fazer também da mesma, tudo, a ideia é que seja tudo com o mesmo tipo de gestos. Outra, esta já falámos, da contagem das braçadas, de contar o tempo e as braçadas, já falámos um bocadinho sobre isso. E um exercício que eu também aprecio bastante, que acho que tem alguma, se for bem feito, que tem bastante implicação positiva, tem a ver com as manipulações, ou seja, ajudar os alunos a executar o gesto, pode ser dentro d'água, pode ser fora d'água, mas executar o gesto e colocar a palma da mão, os segmentos corporais, na posição mais correta. Pronto. Não sei se algum professor antes de mim já vos falou sobre este manual, acredito que sim, mas se falou, ótimo, se não falou, eu deixo aqui, é um documento gratuito, totalmente gratuito, que vocês podem fazer o download da internet, se conseguirem. Se não conseguirem, ou eu, ou alguém, ou a Rita poderá também vos Eu fazer. já lhes passei esse documento, Ok, algumas vezes, mas posso voltar a passar. Aliás, já lhes recomendei deles irem várias vezes à Federação, ao site da Federação, porque tem mesmo lá vídeos, na parte do ensino multidisciplinar, sobretudo. Tem alguns vídeos que eu já sugeri que eles vissem, e aqui a bibliografia também já lhes enviei. Não sei se eles bem. já foram lá cuscovilhar. Alguém já viu este livro, este manual? Eu, por acaso, não vi. Não tem problema, podem vocês, se conseguirem ver, ótimo. Primeiro, porque é totalmente gratuito, que acho que é uma vantagem hoje em dia. E segundo, porque para todas as técnicas de nado e para todas as fases do ensino, tenho exercícios, tenho os fundamentos ou a explicação para se aplicar aquele tipo de exercícios ou aquele tipo de tarefas e a correção de alguns erros técnicos. Portanto, é um exercício, é um manual e um exercício que eu recomendo que vocês façam. Por outro lado, a Rita referiu aqui um aspecto muito importante, que eu não vou falar sobre ele, mas que me parece muito importante, que é esta questão do ensino multidisciplinar, que é nós estamos centrados em ensinar técnica de crawl, técnica de costas, técnica de bruços, técnica de mariposa, mas este manual foi feito para poder ensinar as técnicas de nado juntamente com o ensino do polo aquático, da natação artística, dos saltos para a água, ou seja, envolver todas as disciplinas da natação para que o ensino possa ser, como o nome indica, multidisciplinar e aproveitando competências das várias modalidades aquáticas para um resultado final que possa ser comum a todas as disciplinas. Por isso, nesse aspecto, é muito interessante e nessa fase eu tive muito pouca importância, portanto, estou muito à vontade para dizer muito bem. Acho que foi uma ideia
ótima, que em alguns casos com muito sucesso, noutras com mais dificuldades, mas em alguns casos com muito sucesso. Então, técnicas alternadas. Vamos falar destes cinco grandes aspectos. Portanto, a posição do corpo, o MI, quando aparecer MI, desculpem não estar aqui completo, é a ação dos membros inferiores, portanto, o batimento de pernas. Se tiver MS, é a ação dos membros superiores, portanto, abraçada, a ação dos braços, a sincronização entre a pernada, entre a braçada, entre a respiração e depois o nado completo. Numa segunda fase, é o que está aqui em baixo, falaremos um bocadinho do modelo de ensino, se ainda tivermos tempo. Então, primeiro, vocês sabem quais são as técnicas alternadas? Sim? Zal, quais são as técnicas alternadas? Ah, técnicas alternadas, que é movimento das pernas, que é o membro inferior, e também movimento superior, que é a braçada. Ou seja, a braçada e a pernada são alternados. Ok, muito bem. E o nome, é verdade, é essa mesma, a explicação é essa mesma. E quais são essas técnicas, sabes? Por exemplo, mariposa, costas. Vocês têm noção dessa divisão? Acho que não. Ainda não, não faz mal, só Ainda falaram um pouco. para poder Acho que eles, ajudar. tirando o Zau, se calhar não teve na última aula, falou-se um pouco disso, mas ainda se falou pouco da questão crawl, costas, bruços e mariposa. Ainda deve haver aqui alguma dificuldade em distinguir as quatro técnicas para alguns. Não faz mal, é por isso que estamos aqui. Mas no início, desculpa, no início o professor parece que falou. O professor falou a alternada e a simultânea, se não estou no erro. Simultâneas, exatamente, ó, de Solange. O É professor falou essas duas, qual que é a simultânea e qual que é a alternada. Ok, então eu passo a explicar com mais informação. Portanto, as técnicas alternadas, como o nome indica, digamos assim, quando temos a alternância, ou seja, temos o batimento de pernas e as braçadas são feitas de forma alternada. Por exemplo, se eu estiver a nadar um braço de cada vez, ok? Estou a fazer alternado. Se eu estiver a fazer os braços ao mesmo tempo, estou a falar simultâneo. Está bem? Tanto para os braços como para as pernas. Então, quando falamos das técnicas alternadas, estamos a falar da técnica de crawl, portanto, de barriga para baixo, portanto, técnica de crawl. Quando estamos a falar na posição dorsal, portanto, barriga para cima, na mesma alternado, mas estamos a falar da técnica de costas. Está bem? Portanto, o que eu vou falar aqui hoje é apenas da técnica de crawl e da técnica de costas. Está bem? Portanto, um braço de cada vez e as pernas exatamente o mesmo. Portanto, movimento de pernas que são alternados. Está bem? Quando falamos de técnicas simultâneas, existem a técnica de bruços, portanto, aquela mais com os braços recuperam dentro d'água, normalmente, e temos a técnica de mariposa, que é parecido com o crawl, só que são os dois braços ao mesmo tempo. Está bem? Deixa-me só puxar um bocadinho atrás, que lembrei-me que tem aqui um vídeo e posso estar aqui a nadar em seco. É isso, eu consigo chegar. Ok, ver se eu consigo pôr isto a andar. Portanto, as imagens do lado esquerdo, ok, são técnicas alternadas. Técnica de crawl em cima, técnica de costas em baixo. Está bem? Porquê? Alternadas, porque é um braço de cada vez. Quando um braço está dentro da água, o outro braço está em cima. Portanto, não estão a trabalhar os dois ao mesmo tempo, mas não no mesmo trajeto. Está bem? Por isso é que é alternado. Está a fazer um, está a fazer outro. Está a fazer um, está a fazer outro. Quer em crawl,
quer em costas. Está bem? Quando estamos a falar das imagens do lado direito, se vocês reparem, na de baixo é a técnica de mariposa, que é muito parecida com a de crawl que vimos antes, só que são os dois braços ao mesmo tempo e as duas pernas. Está bem? Portanto, estamos a falar de movimentos simultâneos, movimentos executados no mesmo plano ao mesmo tempo. Está bem? Em cima é a técnica de bruços. Está bem? Portanto, técnicas alternadas, técnicas simultâneas. Normalmente, as técnicas alternadas são mais fáceis de ser ensinadas do que as técnicas simultâneas. Normalmente também as técnicas alternadas são mais eficientes, ou seja, aquilo que vimos no início, menos braçadas, menos custo energético, mais economia de nado, somos mais eficientes. Está bem? Portanto, técnicas alternadas versus técnicas simultâneas. Depois, numa parte prática, ou eu, ou algum colega que vai estar aí convosco em Santo Tomé, vocês vão trabalhar, vamos desenvolver isto com mais calma, com mais tempo, para podermos trabalhar um bocadinho isto de maneira mais ponderada. Está bem? Portanto, técnica de crawl, barriga para baixo, técnica de costas, como o nome indica, na posição dorsal, com a barriga para cima. Importante, como já vimos, manter a posição horizontal. Está bem? Muito importante. Por isso, o batimento de pernas é uma ferramenta, é uma ação muito essencial, muito importante para manter este corpo na horizontal. Porque o corpo na horizontal vai fazer com que aquela resistência hidrodinâmica, aquela força que nos puxa para trás, vá ser mais pequena, vá ser menor. Está bem? O outro aspecto que eu queria realçar tem a ver com a rotação do tronco. Falámos há pouco, por exemplo, no surf, que estava a falar do exemplo do Zau, que faz braçada muito curtinha, muito superficial, que o objetivo é entrar na prancha e aproveitar a onda. Quando estamos a nadar, não é esse objetivo, obviamente, isso é um objetivo importante, mas quando estamos a nadar, queremos dar menos braçadas, deslizar mais. Uma das maneiras de conseguirmos isso é rodarmos o tronco, fazer a rotação do tronco. Ou seja, quando estamos a nadar, o tronco vai rodando. Quando o braço vai à frente, o tronco roda para este lado. Quando o braço vai atrás, o tronco roda no sentido contrário. Portanto, alinhamento horizontal, portanto, ter o corpo o mais horizontal possível. E não se esqueçam da rotação do tronco. Portanto, o tronco fazer como se fosse um pêndulo. Rodar para um lado, rodar para o outro. E isto é importante. Portanto, posição da cabeça, em costas então é muito importante. A cabeça, por exemplo, aqui nesta imagem, o que é que vocês acham que está? Não é que esteja muito errado, mas o que é que parece que não está tão bem do que eu disse anteriormente? O que é que vocês acham? Olha, não tenham medo de arriscar, ok? Se não arriscarem, para aprender, temos que dizer assim, Podem dizer o novamente. maior disparate, porque aqui não há disparates, ou seja, aliás, esta imagem até nem é propriamente um erro técnico gravíssimo, mas olhando para ali, vocês acham que aquele aluno está numa posição muito horizontal ou podia estar melhor? O que é que vocês acham? Ele não parece que está numa posição muito horizontal, porque, sobretudo aqui na Tiago, o zona que é do que. tronco. É verdade, eu concordo. Eu, quando olho, vejo ali uma coisa que era fácil, estas coisas nunca são fáceis, mas que se eu fosse professor diria: olha, ali uma coisa que podemos corrigir. O que é que vocês acham? O que é que tu dizias, Tiago? Imagina que era um teu aluno, estás na piscina ou estás no mar, na praia, a ensinar esta pessoa a ter a posição mais horizontal. O que é que estás a olhar para esta imagem ou este aluno? O que é que tu achas que podemos fazer? Parece que ele está a nadar costas a tentar.
manter o tronco para frente. À Se frente, calhar relaxar exatamente, melhor é o isso tronco, mesmo. Então, como é relaxa que. o tronco e É aqui isso, para é a isso, parte é isso. superior, e então o tronco vai subir. Isso mesmo. Então, como é que podemos dar uma indicação para o corpo ir para trás, ou seja, para não vir tão para a frente? Por exemplo, na cabeça, o que é que vocês acham da cabeça? Então, o resto do pessoal, ninguém arrisca, é de Solange. Marinela, tu és nadadora profissional, vamos lá arriscar aí qualquer coisa. A cabeça, Marinela, o que é que tu dizias? Desculpa, eu não entendi. Eu não entendi muito bem a pergunta que o senhor fez, desculpa. Eu repito, Eu Solange, estava com um problema na internet. não tem problema. Eu estava a perguntar nesta imagem, o que é que vocês acham que podia ser melhorado? O que é que está mais errado? Ou pelo menos podia estar mais bem conseguido? Eu estava a falar da posição horizontal. Se vocês acham que este aluno está numa posição horizontal, a nadar costas, neste caso. Eu acho que não, porque a cabeça dele está muito para cima. Ok? Então, o que é que. O, Solange, é isso mesmo que eu quero, a cabeça. O que visto é que que é tu dizias? alternado, Se fosses uma é? professora, o que é que dizias da Visto que cabeça? é alternado, um braço devia estar já à frente. Mas Também, eu é me verdade. parece que os dois estão embaixo. Eu também acho, de Solange, é verdade. Hum, Ajudaria, tendo um braço atrás, já ajudaria ao corpo a estar mais estável, é verdade. E na cabeça, tu falaste na cabeça. exatamente. Falaste na cabeça, o que é que tu, que sugestão? Sim, ele está Diz. inclinar mais para frente que para dentro de água. Muito bem. Embora para facilitar na respiração, mas se for para estar bem horizontal no corpo, eu acho que deveria estar um bocadinho mais inclinado para a água, como está aquela linha, devia Uhum. estar um bocadinho mais inclinado para a água. Dos erros muito comuns, ou seja, que os alunos mais jovens fazem muito, é colocar a cabeça assim, que é o que vocês estão a dizer, ou seja, o queixo junto ao peito. Portanto, temos que fazer o contrário, temos que fazer com que o aluno coloque a cabeça para trás, ou seja, uma sugestão é o olhar dirigido para o teto, ou para o céu, ou seja, para trás, está bem? Claro que numa Sim, sim, piscina, sim, sim, com licença. Sim, a Rita também já falou sobre isso, que quando nadamos de costa, o olho tem que olhar para o céu. é isso mesmo, Zal. É isso mesmo que eu queria chegar. Que vocês foram dizendo com diferentes sugestões, mas no fundo todos vocês estavam com essa preocupação. O facto da cabeça estar mais fletida e não estar a olhar para o céu obviamente que não ajuda, porque depois isto é tudo, a cabeça está mais baixa, a bacia vai baixando também e é mais difícil bater as pernas. Claro que se ele bater mais pernas, o corpo vai ter tendência a ficar mais horizontal. Mas aqui sim, o principal aqui é a posição da cabeça. Portanto, e muito bem, o olhar dirigido para o céu. Se for uma piscina fechada, é uma vantagem, porque às vezes temos referências. Quando não temos, é exatamente isso. Olhar para o céu e em provas, por exemplo, de águas abertas é essencial e quando temos condições para fazer isso, isso é muito, muito importante. Então, por isso, seja em crawl, seja na técnica de costas, não se esqueçam, o corpo o mais horizontal possível, a cabeça, se for em costas, olhar para trás ou até para cima, para o céu. No caso de crawl, é mais facilitado, mas mesmo assim temos que ter a mesma preocupação. Portanto, o olhar não ser demasiado dirigido para a frente e não descurar o batimento de pernas. E outra coisa importante, o batimento de pernas não pode ser muito, não pode ser com uma grande amplitude. Eu estou a fazer com os braços, mas é com as pernas, está bem? O batimento de pernas não pode ser muita amplitude, porque senão estamos outra vez a perder a posição horizontal, está bem? Portanto, um batimento contínuo, mas mais curto, se possível. Está bem? Então, quer Sim, dizer que a sim. nadar de cor, o Sim. nosso olhar é para o chão, né? É para o Aí, chão e sim, ligeiramente tá. Tiago, é uma pergunta muito boa e difícil de resposta porque
Se eu pensar na posição horizontal, o olhar era dirigido para o chão, é verdade. Mas, ao contrário de costas, se nós olharmos só para o chão, vai ser difícil depois fazer o resto da braçada de forma mais rigorosa, mais correta, digamos assim. Então, normalmente a sugestão é o olhar ligeiramente para a frente, para conseguires ver o caminho, um bocadinho por aí. Portanto, em crawl nós conseguimos ver o que está à nossa frente. Portanto, temos que aproveitar isso. Portanto, o olhar não ser só para baixo, mas ser ligeiramente para a frente. Mas ligeiramente para a frente não é isto, ok? É ligeiramente para a frente. Ao contrário de costas, que é o máximo possível escondida à cabeça, ou seja, olhar para o céu, em crawl não é exatamente assim. Por uma questão de visualização, observação do terreno principalmente, porque é uma das vantagens da técnica de crawl. Nós estamos a ver o caminho, enquanto em costas não. Em costas não estamos a ver o que está cá atrás. Portanto, Ó, estamos. Daniel, Yeah. Sim, deixa-me só esclarecer com eles uma coisa, claro. porque eles podem estar a confundir portanto, o olhar para a frente, Tiago, é com a cabeça dentro da água. É ver para a frente, mas dentro da água. Estás a perceber? Não é como vocês fazem a nadar com a cabeça cá fora. Percebes? Estás-te a rir, pois. Não, não, mas é isso Eu mesmo. consegui perceber. É olhar para Ok. frente, mas ainda assim a minha face continua dentro Isso, d'água. Tiago, eu não disse, mas se calhar Eu, sinceramente, depois eu não entendi ainda. diz. Ele diz que não entendeu, porque Daniel, eles Ah, lá nadam desculpa. muito com a cabeça fora da água porque é Claro, claro. natural, porque é mar, Claro, têm que claro, ver o que é que claro. está à frente, não é? Claro. E eu acho que quem não teve na formação, quando eu estive lá, quem não teve lá a fazer aulas na praia, pode não perceber bem esta questão da cabeça, percebes? Não, é importante tirar essa dúvida, e, portanto eu vou tentar explicar melhor e a seguir talvez com um vídeo é mais fácil. Mas, por exemplo, diz algo, desculpa, podes falar, por favor. Espera aí, que estás sem som. Espera aí, deixa eu ver se eu te consigo dar som. Isso. Agora, Já sim, consigo ouvir, já consigo, diz. e eu também estava com dúvida durante meus treinamentos. Eu parei e estava mesmo a nadar crawl, mas com cara para o chão. Depois que eu parei, levantei e pensei, não é melhor colocar os olhos para frente do que colocar os olhos para o chão d'água? E não sei, acho que melhor colocar os olhos para frente, não é isso? Sim, Exau, Os- é assim, vamos lá ver, vou tentar ser, ser preciso. Em costas nós não vemos o que está atrás e, portanto, temos que aproveitar a posição horizontal. Por isso o nosso olhar sim, tem que ser dirigido para o céu. Ponto final, está bem? Em crawl, sim, em crawl, o ideal também seria isso, ou seja, cabeça, olhar para o fundo do mar, está bem? Só que sim. em crawl, uma vantagem que nós temos da técnica de crawl é ver o que está à nossa frente. E por isso é que vocês nadam com a cabeça de fora para ver o que está à frente. É normal, é natural. O que queremos aqui é tentar aproveitar as duas, ou seja, não ser totalmente a olhar para a frente, mas também não ser totalmente a olhar para baixo. Portanto, a cabeça deve estar dentro d'água e com a água mais ou menos por aqui, ok? Portanto, a água, o nível da água mais ou menos por aqui. Um bocadinho da cabeça está fora d'água, mas os olhos, o nariz, a boca estão dentro d'água. Talvez esta imagem aqui do lado esquerdo, só, não sei se conseguem ver. Estão a ver aqui a minha imagem do lado esquerdo? Esta imagem é um bocadinho assim. Vocês repararem que o nível da água está mais ou menos no início, neste caso da touca ou do cabelo, mas por aqui. Ou seja, uma parte da cabeça está fora d'água, mas o olhar está dirigido um bocadinho para baixo e um bocadinho para a frente, que é diferente de estar com a cabeça toda fora d'água. Porque isso é que vai fazer com que o corpo fique assim. Vai levantar o peito, vai cair a bacia e o nadador não vai estar na horizontal. Vocês não vão estar na horizontal. Vão estar a fazer muita resistência.
Está bem, Zal? Portanto, a ideia é baixar um bocadinho o corpo e olhar para baixo e ligeiramente para a frente, com a cabeça, com a água por aqui, mais ou menos. Está bem? Ok, tá bem. Ok. Portanto, ainda façam essas perguntas, que é isso que é importante eu perceber, porque eu não estive aí convosco, portanto, posso estar a pressupor uma coisa e vocês outra, e assim é muito mais fácil. Está bem? Vamos vendo a seguir, se aparecer um vídeo, vamos falar disso, porque isto é igual para crawl como para costas e é dos pontos mais importantes que podemos falar aqui. Pronto. O batimento de pernas, quer de crawl, quer de costas, este por acaso passei aqui à frente um, mas quer de crawl, quer de costas, são muito parecidos. A diferença é que o corpo está de barriga para cima ou de barriga para baixo, portanto, posição horizontal ou posição dorsal. E temos um movimento descendente e um movimento ascendente, quer em crawl, quer em costas. Isto é indiferente das duas situações. O importante, e aqui talvez seja o ponto mais crítico, mais importante do ensino das pernas, é que o movimento seja rápido, sem paragens. Portanto, o batimento de pernas tem que ser uma coisa e curto. Não vale a pena estar a fazer com muita amplitude, porque isso vai fazer com que o corpo perca a sua horizontalidade, que é aquilo que nós queríamos, do equilíbrio que vimos desde o início. Daniel? Rita, diz. Os meus lá trabalham um bocado com a retropedalagem, pelas questões de sobrevivência, de pesca e de se aguentarem no mar. O que acontece, ou a dificuldade que eu percebi, até acho que tenho uma fotografia sobre isso, que eles estão deitados juntinho à areia, com os braços esticados, mesmo na berma da areia, Sim. é que eles têm dificuldade em fazer a extensão. Ou seja, a flexão plantar, portanto, a extensão do pé, e nadam ali, arrebitam o pé para a frente como se fossem nadar bruços, não é? Portanto, eu estou assim a ver se eles, Sim, se sim, eles se sim, lembram sim, sim. disto, ok? A Tiago, e não sei se o Angélico se lembra. Isto é muito importante, vocês colocarem o pé como está aqui de bailarina, pronto, era para estar aí esse mote, porque de facto foi uma dificuldade que eu percebi. Não percebi muito bem se tinha a ver com a flexibilidade do pé, mas acho que não, tinha mais a ver com O a joelho. aprendizagem que eles tiveram de sobrevivência. É um dos erros muito comuns de aprendizagem, se não dissermos nada, uma criança, um adulto, vai fazer o movimento de retropedalagem, como a Rita estava a dizer, ou seja, é o movimento à custa do joelho. É o joelho que vai estar a fletir. E não é isso que nós queremos. Queremos o movimento a partir da bacia. E o pé depois vai estar em bailarina, como a Rita disse também muito bem. O pé é em extensão e não o pé em flexão. E quer em crawl, quer em costas, o movimento é muito parecido, mas isso é uma preocupação muito importante. O tornozelo, ou seja, o pé em bailarina, o pé em extensão, para fazer a pontinha do pé é que faz o movimento. E quanto mais nós conseguirmos fazer como se fosse uma barbatana, mais eficiente vamos ser. Porque se estivermos a fazer movimento a partir do joelho, nem se tivéssemos uma barbatana calçada, íamos ser produtivos, íamos conseguir ter um gesto mais propulsivo. Ó Daniel, se calhar vou aqui pôr a Marinela a falar um pouco, só pelo seguinte, ela ligou-me no outro dia, lembras-te, Marinela, não tenhas vergonha, porque foi treinar de facto as pernas, falamos aqui muito das pernas, e ela depois falou comigo pela internet que estava cheia de dores nas pernas e nas duas pernas. Se calhar aqui o professor Daniel pode-te ajudar um pouco mais, Marinela. Sim, claro. Ah, bem. Bem, quando eu treinar, Eu deixei de ouvir. eu treina, Ah, eu já treinava de estou. barriga. Eu não sei se vai fazer batimento muito forte, mas quando eu treinava, fazia crawl, eu sentia dor na coxa. Às vezes, Marinela, depende de muitos fatores, mas eu normalmente esse tipo de dores tem a ver com ou seja, o músculo está sempre contraído. Estás muito contraído a fazer o movimento. E no caso do batimento de pernas,
tu tens que, quando o pé dá um chute, para cima se for costas ou para baixo se for crawl, nós contraímos e aí temos que fazer força. Mas quando o pé vem para cima, temos que descontrair. Portanto, tem que haver contração e tem que haver descontração. Tem que haver força e recuperação. E eu diria que se calhar é isso. Estás com muita tensão ao nível da perna, neste caso, e estás sempre contraída. E sempre, ou seja, o movimento de perna estás sempre muito tensa e não estás a conseguir nem aproveitar a propulsão, nem a conseguir recuperar. E por isso, estás sempre em contração. E isso é mau porque é impossível manter sempre uma contração sem dor ou sem fadiga. Portanto, eu diria que era isso sem ver, Marinela. Se calhar é outra coisa qualquer, mas sim sem ver, diria que é isso. Tens de ter a preocupação de quando o pé, quando faz o movimento para baixo, em crawl, com força. Mas quando o pé vai para cima, tem que vir mais solto, mais descontraído, para haver uma recuperação. Está bem? Ô, Marinela, por mim essa tua dor de perna aí é falta de agachamento. Falta de Também pode agachamento. ser falta de força, mas normalmente O aquecimento também mal feito antes da natação. pode ser também aspecto fisiológico, de condição física, de falta de treinamento, pode ser, claro. Mas é um erro muito, não é um erro muito comum. É uma dor muito comum ser reportada por pessoas que nadam com muita contração ou seja, não fazem esta contração, descontração, força, recuperação. Pode ser isso também. Mas pode ser o que os teus colegas também estavam a dizer, claro. Está bem? Experimenta, Ok, diz à Rita depois e ela tudo diz-me. bem. Obrigada. Ó Tá. Marinela, podes pedir Ô, alguém para te filmar? Podes pedir alguém para te filmar, eu- ok, as pernas, como alguns de vocês fizeram para quando foi para a seleção para o curso, e podem enviam para mim. Alguns de vocês têm tutores que não têm utilizado, mas se quiserem enviar para mim, enviem. Eu depois também posso enviar para os professores e eles dão feedback, ok? Não tenham problemas de enviar vídeos, está bem? Não tem problema nenhum. Tá bem, farei isso. Sim, sim, façam isso. Está bem? Isto para as pernas, diz Tiago, desculpa. Uma das coisas também que, ponto, eu digo que estabilizou muito minha natação no core, tem a ver com, como eu posso explicar? Tem a ver com o ritmo de batimento de perna. Eu fazia batimento de perna muito rápido. E as pessoas que me observavam diziam que assim está mal, está errado. Tem que ser o mais devagar possível. Quer dizer, enquanto estou a fazer batimento de pernas, a água não pode fazer barulho. Eu fui tentando, tentando e desisti mesmo por causa disso. Porque não estava conseguindo. Depois, pronto, uma vez que estamos aqui a falar de técnicas alternativas de ação de membros inferiores, eu gostaria de saber qual é o batimento ideal. Será que alguém que está aprendendo a nadar, a fazer esse batimento rápido, será que isso quer dizer que está a aplicar a técnica mal? Porque eu acho que depende em função da natação. Se está aprendendo para nadar, por exemplo, 100 metros, então quanto mais rápido for o seu batimento de perna, melhor. Se está a nadar em longas distâncias, então ele pode agora vir poupar de energia e aproveitar o deslize. Mas, pô, uma vez que temos um professor aqui, eu gostaria de esclarecer essa dúvida. Tiago, eu acho que não precisam de professor, porque é exatamente isso que eu ia dizer. Se, se vamos fazer uma distância curta de velocidade, o batimento de pernas é o máximo que nós conseguirmos. Portanto, é um. E há barulho na água, de certeza absoluta. É impossível não haver. Claro que muito barulho na água, as pessoas vão dizer: estás a desperdiçar energia. Mas numa prova de velocidade, isso vai acontecer sempre, porque o ritmo é muito alto. E é a maneira que tem que acontecer. Portanto, isso eu concordo totalmente. Se estamos a falar numa prova de longa distância, uma travessia de 3 km, 5 km, em que vocês têm que ser económicos,
têm que poupar energia, não vão aguentar, não, é totalmente impossível. Portanto, é isso mesmo. Portanto, a técnica de crawl, principalmente de crawl, tem essas várias vertentes. Não só na pernada, mas principalmente na pernada, que é adaptação da técnica em função do objetivo, em função do nado e do objetivo, que era o que estavas a dizer, do nado. E é isso mesmo. Eu posso dizer o número, mas ninguém olha para os números. Mas normalmente diz por cada duas braçadas, portanto, braço direito, braço esquerdo, deve-se fazer 6 batimentos de pernas. 6, ok? Numa prova máxima, ou seja, isto é o ideal. Numa prova de fundo, há nadadores que fazem 2 batimentos de pernas, outros que fazem 4, mas até há quem faça 2. Portanto, é um movimento muito mais relaxado, em que o objetivo é mais manter o equilíbrio e não tanto criar propulsão, porque o batimento de pernas é um batimento que custa muito, ou seja, é pouco eficiente. E então nós temos que poupar energia. Se estamos a fazer 3 km, temos que poupar essa energia. Para poupar essa energia, temos que bater menos pernas. Está bem? Agora, Tiago, quanto maior é o nível dos nadadores, uns Jogos Olímpicos, uns Campeonatos do Mundo, vai haver nadadores a nadar longas distâncias a bater muitas pernas, de certeza. Está bem? Mas encontra outros, campeões também, com batimento de pernas muito mais pausado, muito mais relaxado. Por isso eu diria, como comecei, provas rápidas, distâncias curtas, um forte batimento de pernas. Distâncias mais longas, vamos diminuir ligeiramente. Estamos a ensinar uma pessoa, Tiago. Temos que ensinar com um bom batimento de pernas. Porque o bom batimento de pernas é essencial para manter o ritmo da cadência, quer da braçada, quer não deixar cair a bacia. E por isso, para o que nós estamos a fazer hoje aqui, que é ensino da natação, eu diria uma boa pernada. 6 batimentos, 8 batimentos, o conseguirem. Com espuma, a fazer barulho, não te preocupes com o barulho. Está bem? Claro que se só for tá fora d'água, não é isso. O pé tem que estar dentro d'água, pode vir ligeiramente quebrar um bocadinho. Mas é um movimento curto e muito, muito, muito forte, digamos assim. É a minha sugestão. Está bem, Tiago? E obrigado, foi uma ótima dúvida. Então, É por isso mesmo, o gajo tem que disto. Aí, oi, rapaz, o gajo tem que disto. não é pergunta, bem não? Não me pareceu. Ok, então, ainda pernada. Já vimos isto, portanto, bom movimento, forte, se possível. hum, Se quiserem com o número, portanto, 6 batimentos por minuto, por 2 braçadas, desculpa. Na técnica de crawl, se falarmos, desculpa, das ações, portanto, o braço, não se esqueçam, o braço entra à frente e não queremos que ele puxe logo para trás. Então, o que é que temos que fazer? O braço entra, vai um bocadinho para baixo, depois vai ligeiramente para dentro e depois é que sai, portanto, a ação ascendente, um bocadinho para cima, sair da recuperação. O importante, o importante deste movimento, vocês devem perceber isto, que há uma ligeira curva durante o gesto, a mão não vem diretamente retilínea, está aqui algumas fotografias para vocês perceberem, mas o mais importante de tudo isto é rodarmos o tronco, está bem? Vejam aqui no vídeo, se calhar é mais fácil do que eu estar aqui a falar. Vou por aqui, aí, porque é que ele parou? Ok. Desculpem, outra vez, já está. Reparem, o braço vai à frente, aqui está um bocadinho parado, o braço, não olhem muito para isso, mas olhem para o tronco deste nadador. Quando o braço vai à frente, o tronco roda todo quase. Ok? E quando puxar atrás, roda outra vez. Reparem, vocês conseguem ver que o corpo não está sempre na mesma posição. Portanto, há uma oscilação
E isso vai fazer com que a braçada seja mais deslize, que vocês disseram no início. Vamos dar menos braçadas. Vamos ser. Esta aqui, ó Daniel, esta aqui é importante. Eu quando estive lá, o que é que eu percebi? Portanto, e às vezes eu corrigia-os por defeito, com a braçada, portanto, totalmente esticada. Eles faziam muito abraçada como remada. A mão ficava na Curta. horizontal, na superfície da água e era um arrastar da mão. Estás a perceber? Aqui? Era um arrastar. E Uhum. então eu corrigi por defeito com o braço todo esticado e com a mão a apontar para o chão. Estás a falar Portanto, sobre só para não os confundir. o trajeto, não é? Sim. Ok. Pronto, o que a Rita está a dizer é o importante é que o braço aqui, ele até, reparem, ele está a fletir um bocadinho o cotovelo. Mas se vocês fizerem a braçada, que às vezes se diz braçada circular, ou seja, a mão entra e vem toda esticada, quer no trajeto fora d'água, quer no trajeto dentro d'água, não tem problema nenhum, desde que vocês façam também a rotação do tronco. E a vantagem de ter o braço esticado é que vocês vão rodar o tronco quase obrigatoriamente. Portanto, o importante é a mão entra bem à frente e depois deixam o braço esticado a passar por baixo do tronco, por baixo do corpo. Está bem? E se conseguirem que o batimento de pernas continue contínuo, então fica perfeito. Um dos erros muito comuns é pararmos de bater as pernas quando respiramos. No momento da respiração, parar a pernada. Portanto, uma das coisas importantes que ensinamos sempre é quando respiras, bate mais pernas. Quando respiras, bate mais pernas, que é dar a indicação um bocadinho ao contrário. Está bem? Isto para a técnica de crawl. Na técnica de costas tem aqui uns nomes um bocadinho mais estranhos, mas o princípio é muito o mesmo. Eu gosto muito de ensinar o crawl juntamente com a técnica de costas, porque o princípio é o mesmo. O costas tem um problema que nós não estamos a ver, portanto, estamos a trabalhar na parte, digamos assim, posterior do nosso tronco e por isso não conseguimos ver o que se está a passar. Mas é a mesma coisa, a mão entrar lá atrás e deixar rodar o tronco o máximo que conseguirmos. Está bem? Nem que a braçada seja circular, não tem problema nenhum. Esqueçam, se quiserem estas, estes termos aqui, está bem? Estes nomes, não se preocupem com isso. O importante é rodar o tronco, está bem? Deixem-me só dizer uma coisa aqui em crawl, que é importante. Eu acho que há uma pergunta que vocês têm que responder. Não sei se chamam teste, se chamam uma avaliação, o que for, que é todas estas ações, todas elas são importantes. E como eu disse, o mais importante é rodarmos o tronco. E a braçada torna-se mais propulsiva à medida que vamos avançando. Por exemplo, a mão entra na água e a partir mais ou menos de meio é que fica mais propulsiva. Portanto, a ação lateral inferior e a ação ascendente são os momentos em que devemos fazer mais força. Portanto, a mão entra e mais ou menos a meio acelerar a mão. Ou seja, na ação lateral inferior e na ação ascendente é onde nós conseguimos ser mais propulsivos. Está bem? Ganhar mais força. Aí é que devemos aplicar mais força. Está bem? Em costas, é exatamente o mesmo princípio, mas pensem sempre na braçada mais com o braço esticado. Não há qualquer problema nesse sentido. Está bem? Neste vídeo, reparem que ele deflete o cotovelo, a mão vai um bocadinho abaixo, depois deflete o cotovelo e a mão vem um bocadinho para cima. Nesta primeira fase, não se preocupem com isso. O importante é manter o corpo na horizontal, fazer um bom batimento de pernas e tentar, à medida que fazemos a braçada, rodar o tronco. Se conseguirem fazer estas 3, 4 coisas, é o importante. Reparem, esta imagem era para mostrar isto da rotação do tronco. Portanto, rodar o tronco mantendo o batimento de pernas. Está bem? Eu acho que aqui as costas é o grande desafio deles, porque eles no mar não têm referência Pois visual não, nenhuma. é o E problema. é terrível. E foi o que eu notei mais dificuldade. Eles fazem bastante torque, estão quase a nadar sentados, a braçada está toda, o braço está todo dobrado.
Agora o Angélico, que está aqui, que é o presidente da federação, está ali Angélico Santos, agora tem umas pistas novas e as pistas eles podem treinar a referência visual com as pistas na praia. Isso vai ajudar muito, claro. Costas tem esse problema. É muito parecido com crawl, mas sem, como não há referências, e ao ar livre, isso então é muito mais notório, torna-se muito mais difícil ensinar qualquer gesto, porque não há nenhuma referência. Portanto, a tendência é ir executando o gesto e tentar orientar-se. É o problema da técnica de costas. Tá bem? Mas aqui, para mim, se vocês fixassem estes pontos, que é manter a posição horizontal e fazer um bom batimento de pernas. A partir daí, abraçada, se tentarmos acompanhar esse movimento horizontal com o batimento de pernas, há de surgir alguma coisa e aos poucos vai ser muito mais fácil fazer a correção. Está bem? Ok, então pronto, eu tinha aqui só este slide que eu vou passar, foi para a pergunta do Tiago, mas ele já me respondeu e eu fiquei muito satisfeito, é isso mesmo. Portanto, isto era a coordenação entre o MS, portanto, membros superiores e membros inferiores. Nós podemos usar 6 batimentos, 4 batimentos, 2 batimentos por cada duas braçadas, por cada ciclo, mas vai depender muito da técnica, da função, do nado que nós queremos e do objetivo. Está bem? Esta primeira parte não é muito importante, é depois quando passarmos para uma segunda fase do ensino. Portanto, não vou falar muito sobre isso. Normalmente vocês perguntam, não sei se alguém tem essa curiosidade, que é como é que respiramos em crawl? Respiramos em todas as braçadas? Respiramos de 10 em 10, respiramos de 4 em 4. Não sei se alguém quer falar sobre a experiência dele. Como é que vocês normalmente fazem a respiração? Vocês respiram e eu sei o que vocês vão dizer. Eu sei o que a Rita vai dizer, que vocês nadam com a cabeça de fora e, portanto, respiram quando querem, que é isso mesmo. É a vantagem de costas, por exemplo, respiramos quando queremos. E em crawl, no crawl polaquático, que é assim que se chama, é essa a vantagem, podemos respirar quando queremos. O que estamos a tentar fazer aqui é pousar a cabeça dentro d'água e só respirarmos de vez em quando. Está bem? Normalmente é de duas em duas braçadas. Vocês escolhem o lado que vocês têm mais facilidade e, portanto, a ideia era fazer qualquer coisa como eu respiro para aqui, não respiro, respiro para aqui, não respiro. Chama-se a respiração um em dois, ou seja, uma respiração por cada duas braçadas. Há quem goste de respirar quer para o lado direito, quer para o lado esquerdo, mas não é não é sempre assim. A ideia é um em três, portanto, era fazer um, dois, três e respira. Mas isso, como vocês estão naquela fase de transição entre estar com a cabeça sempre de fora e passar para a cabeça debaixo d'água, é uma coisa que depois vamos ter que trabalhar melhor na parte prática, está bem? Mas normalmente eu diria, respirem uma vez em cada duas braçadas, está bem? Mas numa fase inicial, vocês vão ver que vão ter dificuldade porque não vão fazer a expiração debaixo d'água, portanto vão fazer tudo quando vêm cá fora, vão parar o movimento, portanto temos que fazer isto com algum cuidado, alguma calma, está bem? Ok, então o que é que temos aqui? Pronto, já vimos este vídeo. Tem aqui uma tabela. Eu depois está gravado, portanto, eu vou esperar só aqui um bocadinho para vocês poderem, se quiserem, ler com calma. Mas tudo o que eu coloquei aqui está escrito no tal manual, de forma gratuita, vocês podem ver. Portanto, o mesmo que ele foi para a técnica de crawl. Aqui tem o mesmo para a técnica de costas. Portanto, os erros mais frequentes, uma possível razão e uma possível correção. Portanto, como é que vocês podem ajudar a corrigir. No livro de apoio, para cada um destes erros tem um exercício de apoio, que é uma sugestão. Não quer dizer que vocês fazem aquele exercício e corrigem o vosso problema. Não. Se fosse assim, era tudo muito fácil. É uma sugestão, é uma indicação para vocês poderem pensar e também aos poucos poderem ter essa ajuda. Depois, no modelo de ensino, só
vocês já estão aqui há algum tempo, mas é só um bocadinho a recapitular uma outra coisa que vimos aqui. Portanto, a primeira coisa que devemos ensinar é a ação dos membros inferiores. Portanto, a pernada é das primeiras coisas que se deve ensinar. Quando uma criança chega convosco para aprender a nadar, não sabe nada, é a posição corporal e é o batimento de pernas. Os braços normalmente deixamos para depois. Está bem? Há pessoas que preferem fazer ao contrário e com ótimos resultados. Nós defendemos um bocadinho o contrário, começar pelas pernas, está bem? Posição corporal e o batimento de pernas. Aquilo que a Rita há pouco estava a falar, portanto, muito importante, os pés, portanto, as pernas estendidas, ou seja, coxa, perna e pé, e não movimento pelo joelho, está bem? E o pé em bailarina, não se esqueçam. Eu acho que tem aqui um vídeo. Exatamente. Conseguimos ver um bocadinho melhor aqui. Ok? Portanto, claro que o joelho vai dobrar, vai fletir, mas não deve fletir muito, está bem? Estamos a falar movimento mais ao nível da bacia, quer em crawl, quer em costas. Está bem? Olhem para o pé esticadinho, quase o pé de bailarina, como a Rita disse essa expressão muito bem, o pé de bailarina. Pronto. Depois, quando vocês já souberem fazer isto um bocadinho melhor, se querem experimentar, é muito mais difícil, mas que reparem, vocês não sei se a imagem está boa. Espera aí. Alguém- Tem direito. Não sei. Espera aí. Ok, pronto. Acho que já tirei. É mesmo difícil esta, Daniel. Esta é muito difícil. Até para a Rita, que é campeã, é muito difícil. Mas eu também não vos queria também deixar, porque faz parte da progressão e faz parte. Ele está a fazer contínuo. Repara, este exercício pode não ser durante um minuto. Pode ser dar um impulso no fundo do mar, na areia, na piscina, seja o que for, e fazer 3 ou 4 pernadas. Não precisa de ser estar aqui um minuto a fazer o exercício. Está bem? Portanto, é uma coisa que se faz em progressão também. Pronto, eu pus aqui o erros no ensino, que são coisas que às vezes nós reforçamos muito a pernada, mas esquecemos, por exemplo, agora nesta fase vocês vão tentar não ter a cabeça fora da água sempre. Portanto, a ideia é colocar a cabeça dentro da água e ir controlando a questão da respiração. E eu não gosto muito do pull boy para elevar a bacia. Portanto, acho que não vou dizer que é um erro, mas é uma coisa que não ajuda muito. Já a placa. Acho que é um material muito importante e que pode ser muito útil nos braços. Não, Deixa só esclarecer o que é o pull boy. O pull boy é um objeto que se coloca no meio das pernas. Acho que vocês não têm nenhum aí. Eles só têm placas. pronto, mas imaginem, deixa-me ver aqui no vídeo, exatamente. Imaginem esta placa colocada no meio das pernas para ajudar a bacia a flutuar um bocadinho melhor. Às vezes faz exercício assim, eu também faço exercício assim, mas não é muito bom quando estamos a ensinar a pernada. Está bem? Aqui só. Pronto. Depois, o objetivo é passar de fazerem com as duas mãos à frente a segurar a placa, fazer só com uma mão à frente, como está aqui esta criança. Para quê? Para que vocês possam começar a respirar lateralmente e não, se tiverem as duas mãos à frente, a tendência vai ser fazer isto. Mas não queremos isto, não se esqueçam. A partir de agora, nadar crawl é tentar respirar numa posição mais lateral, está bem? Aqui na parede não ficou muito bem porque ele tinha um ferro, mas se vocês tiverem o tal separador das pistas, podem fazer assim. E depois, vocês vão dizer que é muito difícil, e é, mas pronto, a ideia é no final de tudo vocês conseguirem fazer a rotação, porque esta rotação é muito importante para depois melhorarmos a técnica, quer de crawl, quer de costas. Está bem? Mas claro que isto estamos a falar de um exercício muito mais seguinte. Depois, quando passamos a segunda fase, digamos assim, é sermos capazes de passar. Acho que é o Angélico. Vou ligar. Angélico, desliguei o som, mas se quiser falar, é só fazer sinal, está bem?
É passar da pernada de crawl ou de costas para a braçada. Não se esqueçam que o objetivo que nós tentamos passar, não é obrigatório, é fazer primeira braçada, a primeira pernada, desculpem, fazer primeira pernada e só depois da pernada estar bem feita podemos colocar a braçada. Está bem? Não quer dizer que vocês, como já nadam, não vai ser assim. Vamos ter que fazer isto simultaneamente. Mas se aparecer uma criança que nunca aprendeu a nadar, normalmente o que nós fazemos primeiro é posição corporal e batimento de pernas. E só depois é que ensinamos a braçada. No vosso caso, como vocês já sabem nadar, estamos a aperfeiçoar no fundo, a corrigir, a melhorar, vamos ter que fazer aqui uma conjugação destas duas situações. Está bem? Pronto, tem aqui um vídeo. Se calhar nesta fase, obviamente que é um vídeo mais avançado. Não se vê muito bem, mas o importante deste exercício é sempre o batimento de perna, ou seja, o batimento de pernas é contínuo. E ela está a treinar apenas só a primeira parte, que é não fazer com que a mão venha logo para trás, não faça aquela abraçada superficial. Portanto, a ideia é treinar o primeiro movimento, que é a fase descendente, que é o apoio. Sem este apoio, nós não vamos conseguir criar muita força propulsiva. Por isso é que este exercício pode ser importante, mas só depois da pernada estar bem consolidada, obviamente, e o início da braçada. Em costas é uma situação parecida, mas como tivemos a ver, no vosso caso é muito mais difícil, porque vocês não têm a referência, e portanto temos que ter a preocupação inicial da pernada e, no caso de costas, com a rotação do tronco. E o braço, não se esqueçam, entrar o mais lá atrás que conseguirmos, não deixando de fazer o batimento de pernas. Ok, pronto. Este é o exercício equivalente que vimos em crawl, agora em costas, mas conjugado com os dois. Está bem? Portanto, mas se olharem para a pernada, se calhar era aqui o principal que eu realçava, a pernada está sempre a trabalhar. Ok, Tiago? É aquela pergunta que tu me fizeste. Se conseguirmos manter uma boa pernada, mesmo que não seja com muita espuma, neste caso a pernada é praticamente toda debaixo d'água, a pernada vai nos ajudar a manter a posição corporal horizontal. Por fim, dizer apenas, portanto, no caso de crawl e costas, são muito parecidos, uma preocupação muito grande no equilíbrio horizontal, posição da cabeça, anca, é muito importante este alinhamento entre a cabeça e a anca. Se esqueçam em costas, olhar para o céu, o máximo que conseguirem. Em crawl, não vai ser olhar para o fundo do mar diretamente, mas com a água mais ou menos por aqui, ou seja, fazer ali um intermédio e entre olhar só para o chão e olhar ligeiramente para a frente, está bem? A rotação do tronco e não se esqueçam, por a cabeça estar dentro d'água, começarmos a trabalhar aos poucos a respiração lateral e não levantarmos a cabeça para respirar. É isso que vos vai fazer, que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que vocês fiquem muito mais aptos, digamos assim, e vão nadar com muito mais segurança, com muito mais facilidade. Essa passagem, quando vocês conseguirem deixar de fazer o nado em polo aquático, é assim que se chama, para um nado mais das técnicas, digamos assim, vocês vão ver que vão ficar muito mais à vontade e muito mais aptos para fazer mais distâncias e mais rápido também. Pronto, deixei aqui um resumo, não vou estar a ler cada um dos pontos, porque já os reforcei. Está aqui na gravação. Vocês depois, no final, recebem isto aqui e podem ver com mais cuidado cada um dos pontos. Se naquele livro também, não vou, que não dá tempo, mas no livro, no manual, tem uma grelha que eu acho interessante, um dia que vocês possam ter mais crianças a aprender a nadar, é uma grelha que vocês vão dando uma pontuação em cada um dos critérios,
bate pernas, bate ou não bate, ou roda o tronco ou não roda o tronco. Neste aqui vocês até fazem, dizem sim, não, e depois dão uma pontuação. Um, dois, três, quatro, cinco, em que 5 é muito bom e um é a fase mais inicial. Esta é a grelha de crawl, mas também tem uma grelha para a técnica de costas. Se vocês depois quiserem experimentar, aqui está um exemplo, quer com o sim, não, se consegue ou se não consegue, e com a pontuação de 1 a 5. Está bem? E pronto, se vocês espero que tenham gostado. Eu vou estar gravado, como dissemos no início. Vejam com atenção, vejam o manual também. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, perguntem à Rita ou façam chegar a mim, que eu tenho todo o gosto em tentar ajudar. Se não for eu, será um colega meu que estará convosco numa parte mais prática e irá trabalhar estas questões do ensino das técnicas. Não se esqueçam, hoje vimos crawl e costas. Numa fase a seguir será bruços e mariposa, com um colega meu também que vos falará um bocadinho sobre isto, para tentar, nesta fase inicial, mostrar-vos como é que podemos melhorar um bocadinho e aos poucos, depois, na parte prática, que aí é que conseguimos trabalhar estas questões. Rita, obrigado. Não sei se. Olha, queria-te agradecer imenso, Daniel. Obrigado, porque já lhes tenho dito que estão 20 voluntários a trabalhar neste projeto, portanto, muito grata por também seres um deles e nos dares aqui um contributo. E pronto, e esperar que na próxima sessão eles aprendam um bocadinho mais então de bruços e de mariposa. Eu tenho a certeza que eles devem estar cheios de questões e de dúvidas, não é? Mas acho que depois na parte prática, se puderes ir, será sempre uma mais-valia. Quem puder ir passando por Santo Tomé, digo eu, não é? Não falando por eles ou falando por eles, ir passando em Santo Tomé, ir ajustando aqui algumas coisas. Eles têm muito potencial e acho que isto vai ser uma grande ajuda. Muito obrigada, uma grande ajuda para eles começarem a pensar um bocadinho do que é isto da natação e como é que podem pegar um pouco nisto de forma mais começar a levar mais a sério isto, porque as águas abertas em Santo Tomé são muito possíveis. Obrigada, Daniel, por tudo. Obrigado a vocês também, muitos sucessos e gostei mesmo muito de estar convosco e obrigado pelas questões que colocaram. É sempre muito importante também para quem está deste lado poder falar convosco e conhecer um bocadinho melhor a realidade. Obrigado. Bom jantar. Obrigado. Deixa-me só desligar aqui a gravação.